E nós temos 4 razões para celebrar. A primeira, porque é o dia santo do Senhor. Amém. E a palavra diz que é um dia especial de adoração a Ele. O segundo motivo é porque hoje a Lourdes vai estar publicamente dizendo a todo mundo que ela aceita Jesus como seu Salvador e o seu Senhor. Amém? Amém. Terceiro e quarto motivo, não necessariamente nessa ordem, nós estamos celebrando o dia da asa e também aqui um dia especial para a família, não é? Portanto, essa programação toda especial e todos vocês estão convidados para isso. Aliás, agora já não dá mais tempo porque a porta da graça se fechou, mas amanhã a gente vai ter um encontro de casais aqui no Jaceguaba. Eu pensava em 50 casais. E eu vou puxar a orelha do Braulio ali. A gente está com 49 casais inscritos, aonde a gente vai passar amanhã ouvindo mensagens sobre relacionamentos. Vai ser um lugar interessante, um buffet interessante, à tarde com área de lazer, e vai ser um dia assim com os casais. Os filhos não podem ir, só para casais mesmo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, mas no ano que vem a gente pensa em fazer outro encontro desse, não é? Outro encontro, e eu penso que a maioria poderão participar aqui para a gente fortalecer os nossos relacionamentos. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 2. Quem trouxe a sua Bíblia? Gente, foi doado aqui 4 escolas sabatinas e ficou mais uma. Alguém não tem escola sabatina? É desse trimestre, tá? Alguém não tem escola sabatina e gostaria de ter? Todos têm? Está estudando, né? Essa que está acontecendo agora, tá bom? Essa vai até dezembro, na verdade. Começou em outubro. A Lourdinha? Eu não vou dar para a Lourdinha não, porque ela vai receber daqui a pouco o kit dela, tá bom? Vai receber esse de presente. Todos têm? Então, tá. Só para quem não sabe, gente, a escola sabatina, e eu não gosto muito do nome escola sabatina, me perdoe a diretora, porque quando a gente pensa em escola, a gente logo pensa em prova, tem que todo dia acordar a tal hora, ficar ali sentado, ouvindo, estudando, não é? E esse é um negócio que às vezes incomoda muita gente. Mas a escola sabatina é um momento que você tem para passar com Deus alguns minutos todo dia. E por isso ela tem uma data, segunda, tal data, tal, cada dia um pouquinho. Então, só para quem não conhece, por exemplo, aqui é um dia. Você pode acordar de manhã, você lê a sua Bíblia, lê essa parte aqui, você até responde aqui uma perguntinha que ele faz de acordo com o que você leu, e você teve o seu alimento espiritual do dia. É como se fosse um momento de comunhão com Deus. E a gente chama de escola por quê? Porque a gente sempre está aprendendo coisas novas, tá bom? E assim a escola sabatina. As igrejas que não são adventistas, elas chamam de escola dominical. Por quê, pastor? Porque depois eles se reúnem no domingo para ver o assunto da semana. Como a gente se reúne no sábado, a gente chama de escola sabatina, tá bom? Mas na verdade é um momento que você tem de estudo, de comunhão com o Senhor. Se alguém não tiver, me procure no final, que eu deixo com você essa última que sobrou aqui, tá? Feche os olhos e vamos então falar com o Senhor para que abrimos a sua palavra. Pai do céu, Deus Todo-Poderoso, agora chegou o momento, Senhor, onde nós vamos ter o pão da vida, o alimento espiritual. E queremos pedir humildemente que o Teu Santo Espírito prepare o nosso coração, a nossa mente, para nós ouvirmos a Tua palavra e fazermos o máximo também, para a gente manter o maior possível silêncio, para que a Tua palavra possa ser compreendida, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa falar através do Teu mensageiro nesta manhã. Por favor, Senhor, sou apenas um ser humano e preciso e dependo do Teu poder para transmitir a Tua mensagem. E eu faço esse pedido em nome de Jesus. Fala ao coração do Teu povo nesta hora, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pastor, pode dar para mim convidar? Pode sim, com certeza, tá bom? Ela fala das lições, das experiências de Josué, tá bom?
muito para a gente aprender com essas lições aí. Ela já andou 1 mês e meio praticamente, né? Aliás, 1 mês e meio. Tem mais 1 mês e meio faltando ainda, e em janeiro começa a nova lição. Mas tem muita coisa boa que a gente aprender aí. Marcos capítulo 2, quem abriu, quem está com a sua Bíblia, pode acompanhar comigo a partir do versículo 1, que diz assim, ó. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se deles por causa da multidão, descobriram o eirado, o telhado, no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito, a cama em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, e arrazoava em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, pensavam, disse-lhes: por que pensais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para onde, gente? Vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se da vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos. Amados amigos, essa história é uma história conhecida, mas eu quero trazer um pouquinho para o aspecto da família, que é o nosso tema dessa manhã. E quando você vê essa história onde Jesus cura esse paralítico, nos primeiros versos vai dizer que Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum, gente, os teólogos dizem que nessa região foi aonde Jesus realizou 70% dos seus milagres. Não foi em Jerusalém, não foi no centro da capital. Na verdade, como ainda é nos dias de hoje, geralmente são as pessoas que moram mais retiradas, mais próximas dos interiores, são as pessoas mais inclinadas a ouvir a palavra de Deus, porque as pessoas que estão mais nos centros estão tão envolvidas e absorvidas com os negócios, as finanças e tantas coisas mais, que parecem que dependem menos do poder de Deus. O que dizer, por exemplo, para o Bill Gates sobre depender de Deus, sendo que o homem tem dinheiro para comprar tudo? Ele vai depender naquilo que o dinheiro não pode comprar. Eu me lembro quando houve a pandemia, faleceu do vírus da pandemia o dono do Banco Santander na Espanha. E a sua filha herdeira, ela disse depois o seguinte: meu pai tem dinheiro para comprar vários hospitais, mas ele não pôde comprar um pouquinho de oxigênio para respirar naquele momento da pandemia.
É nessas horas que as pessoas que têm tudo, gente, elas sentem a necessidade de Deus. As pessoas mais simples geralmente sentem mais o tempo todo, porque tem mais necessidades, mais carências. E Jesus, ele estava com o seu ministério focado, mais retirado do centro de Jerusalém, porque era ali naqueles lugares onde as pessoas mais necessitavam e o procuravam. Aliás, toda vez que Jesus subia para Jerusalém, ele tinha algum tipo de embate com a liderança daquela época, a liderança política e religiosa. E era nesses lugares onde as pessoas estavam abertas a ouvir a palavra de Jesus. Eu me lembro do pastor Bulhão, quando ele foi chamado a visitar um homem moribundo nos seus últimos momentos de vida. Era um bancário, um dono de um banco, eu não lembro qual que era, e esse homem era ateu. E o Bulhão chegando, alguém perguntou o que ele veio fazer aqui, e ele falou assim: é um pastor. E esse homem disse assim: se ele veio falar de Jesus, pode mandar ele embora. Aí o Bulhão falou assim: então eu vou embora, porque eu só sei falar de Jesus. Sabe, gente, aqui está Jesus justamente aquelas pessoas que sentem a necessidade dele. E quando você percebe aqui, diz que ele estava em casa, mas a Bíblia diz que o próprio Senhor, ele não tinha onde o quê? Reclinar a sua cabeça. E possivelmente essa casa da qual Jesus estava era a casa de Pedro, porque Jesus morou por algum tempo na casa de Pedro. Aliás, ele até curou a sogra de Pedro quando esteve bem enferma, lembra disso? Possivelmente na casa de Pedro. E quando a gente pensa na casa de Pedro, em Cafarnaum, se é justamente isso, o texto bíblico diz que Jesus começou a falar ali e a casa estava lotada, que não tinha espaço para ninguém mais entrar, a ponto do homem ter que entrar por cima. Amados amigos, a casa onde Jesus vive, a casa onde Jesus habita, o lar onde Jesus está, é um lugar onde as pessoas sentem vontade de ir, é um lugar agradável, é um lugar que muitas vezes tem dificuldade para as pessoas entrarem. E a casa de Pedro era uma dessas casas que Jesus habitava, que Jesus estava, e as pessoas então afluíam e sentiam necessidade. Essa semana mesmo eu estive visitando alguém daqui, e a pessoa me disse assim: pastor, sempre faço culto aqui em casa e enche de gente, vem a igreja inteira. Esses dias que não tenho feito, mas eu quero fazer novamente. Amados amigos, a sua casa, o seu lar deve ter a presença de Jesus, e para que ele funcione bem, ele precisa habitar no lar e na casa de cada um de vocês, amém? Eu vou fazer uma pergunta aqui agora: na casa de quem aqui Jesus habita? Levanta a mão. Na casa de quem aqui Jesus entra? Levanta a mão. Na casa das pessoas prudentes. Agora eu vou querer que vocês reflitam sobre isso. Tá bom? Um pastor, ele foi convidado para fazer um final de semana sobre família no local. E nesse convite que ele foi, ele ia falar sexta, sábado, domingo, um final de semana sobre família. E o casal que havia convidado o pastor para ir àquele lugar, falou assim: pastor, você pode ficar hospedado em nossa casa. Não precisa de alugar nenhum hotel, nada, você pode ficar esse dia na nossa casa. E aí o pastor aceitou o convite e foi. E ele contou que quando ele chegou na casa, ele percebeu que a casa estava pintada. E ele percebeu que o casal pintou a casa para receber o pastor, que era uma referência especialista em palestra de família.
E ele percebeu que a casa estava pintada, ele sentiu o cheiro da tinta, ele percebeu tudo. Eles pintaram só para receber a gente. Então o pastor foi bem recebido. E quando eles foram comer, o pastor percebeu que na mesa tinha talheres especiais. Sabe aquele talher chique, assim, que você compra e não usa no dia a dia, e quando vem alguém diferente você usa? Eu tenho um desses lá que eu ganhei. Minha esposa falou assim, não, vamos botar esse negócio para usar. A gente ia esperar uma vez por ano, sei lá quantas vezes as pessoas vinham aqui para usar, e tem que usar a gente mesmo, a gente é especial. Mas até hoje está guardado, está gelado. Tá? Mas o pastor percebeu que tinha um talher assim especial. E ele pensou, olha, eles pegaram esse talher por causa da gente. E o pastor percebeu que enquanto eles estavam comendo ali na mesa, o tratamento do esposo para com a esposa. Ele percebeu que ele falou assim, meu amor, por gentileza, pega para mim essa bandeja. Aí a esposa pegava a bandeja, entregava, ele falou assim, muito obrigado. Ela falou assim, de nada, meu amor. E o pastor foi vendo que no quarto eles prepararam algo especial e tal. E quando foi no outro dia de manhã cedo, o marido acordou bem cedo, limpou, lavou todo o quintal e botou o avental e estava ajudando aí, já fazendo o almoço para eles comer meio-dia. Aí a mulher do pastor, aliás, a mulher do homem que recebeu ele, do anfitrião, ela cutucou a esposa do pastor e falou assim, ó, eu nunca vi isso acontecer, é a primeira vez. Sabe, gente, se um pastor, que é um ser humano, igual a vocês, tem as suas falhas também, quando ele vai à sua casa, você sente a necessidade de coisas diferentes, de mostrar uma mudança. Eu pergunto, se Jesus morar, habitar na sua casa, não tem que haver também mudanças? É claro. E por que eu mudo para agradar um ser humano apenas? E agora eu volto à pergunta inicial, não precisa responder. Jesus, ele mora, ele vive na sua casa? Não responde. Se sim, que mudanças ele precisa de fazer? Que mudanças precisa acontecer? Porque quando Jesus está habitando em nossa casa, há mudanças. E muitas vezes nós apresentamos uma aparente mudança. E aquele que realmente pode mudar, ele às vezes não está em nossa casa. Aliás, até está, Adriana. Mas às vezes ele está em nossa casa como aquele convidado que fica de canto, só observando tudo, querendo agir em algum momento, mas ele respeita a nossa liberdade de convidar para ele estar no nosso meio. Vocês entendem? Você já foi na casa de alguém assim? E você queria falar algumas coisas assim, você falou, não está na minha casa. Não vou ficar aqui. Você ficou se segurando assim? Eu penso que acontece isso. Jesus, mesmo habitando, não fazendo aquilo que ele gostaria, ele se sente acuado, querendo ter oportunidade de poder falar para que haja mudança em sua casa. Amém? Amém. Amados amigos, a nossa esposa, nosso esposo, eles são as pessoas assim mais importantes que nós temos. É mais importante, aqui eu vou pegar agora em alguns, do que pai e mãe. É mais importante do que filhos. E é justamente porque a gente tem essa dificuldade de entender que há muita dificuldade no relacionamento. E ser mais importante do que pai, mãe e filhos não quer dizer que pai, mãe e filhos não tenha importância. Vocês estão entendendo?
Porque uma hora os seus meninos vai pegar as bugigangas deles, arrumar a menininha deles, o menininho deles, e quem vai ficar em casa? Quem vai ficar em casa? Vocês estão entendendo? No final, quando ele ganhar o primeiro salarinho dele assim, que ele tiver casado, ele vai viajar na Disney com quem? O que o pastor quer dizer é que ele formou a sua família agora. E você, pai e mãe, vai continuar juntos. E se vocês não se amarem, não se cuidarem, como vai ser esse relacionamento daí para frente? Portanto, amados, aqui está Jesus. E aonde Jesus está, a mudança. A casa é diferente, o ambiente é diferente, a atmosfera é diferente. Agora tenta imaginar aquela cena. Jesus está ali, e a Bíblia diz no versículo 2 assim, ó: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes o quê? Anunciavam o quê? A palavra. Jesus não só estava naquela casa, mas ali Jesus também anunciava a sua palavra. Portanto, a importância de ter o anúncio da palavra. Não basta apenas a gente dizer que Jesus está na minha casa. Lá precisa ter o que, gente? A palavra. Lá você pode abrir a palavra com pouco ou muito conhecimento, ler um texto, ler um verso, fazer uma oração. E quando assim a gente faz, a gente está convidando para que Jesus fale dentro da nossa casa. Gente, quando você pensa no seu marido, na sua esposa, às vezes dá vontade de avançar no pescoço e arrancar fora. Mas quando Jesus está dentro da sua casa e você pensa em Jesus, você arrancaria o pescoço de alguém que estivesse ao seu lado? Vocês estão entendendo? Tudo isso são coisas que faz a gente refletir e pensar: será que Jesus está mesmo dentro da minha casa? E o relacionamento, por melhor que ele seja, se não tiver Jesus, vai estar faltando o mais importante. Vai ter sempre uma sensação de vazio, de que algo está faltando. E você pode construir, multiplicar, fazer, e no final tem a sensação do que, gente? De um vazio. Porque quem constrói de fato um lar é a presença do Senhor na nossa casa, em nossa vida. Se os bens materiais fossem suficientes para isso, a gente não veria esses big milionários muitas vezes se suicidando, muitas vezes frustrados, depressivos. O nosso comediante, o Didi, que agora está com demência, né? E tem uma conversa, ele está numa clínica de repouso, não sei se é verdade, uma discussão na mídia, ele está com demência. Ele, quando lúcido, ele disse: eu fiz tantas pessoas sorrirem, mas eu mesmo não era feliz. Porque a felicidade, gente, está na pessoa que nós convidamos para estar em nossa casa. E quando o Senhor Jesus habita, com os problemas, com as dificuldades, nós sentimos a presença de Deus, que nos traz uma paz à mente, à consciência, ao coração, e nos motiva a lutar por aquilo que a gente acha que está perdido. Eu pregava outro dia num lugar e falava sobre família, e falava sobre os casais, assim, assado, criação de filhos e tal. E quando chegou na porta, havia uma pessoa que era formada em psicologia, artes cênicas, teatros. E essa pessoa, quando eu cumprimentei, falou assim: pastor, a sua mensagem foi perfeita, foi muito bonita. Ela só teve um problema. É que a maioria das famílias hoje não são como o Senhor está dizendo. Não são de pessoas que estão junto com os filhos e isso. Há mães solteiras, há mães que não vivem bem com seus, que não está mais com seu esposo, em um relacionamento, em outro. Não é desse jeito. E a sua mensagem só encontrou guarida no coração das pessoas
que vive o relacionamento ali como você está falando. E eu pensei, puxa vida, é verdade. Quantas pessoas sem o pai, sem a mãe, quantas crianças órfãs, quantas pessoas que não estão com a sua esposa gosta de estar, ou não tem culpa, ou tem culpa. Quantas pessoas, eu pensei, a mensagem só atingiu um grupo de pessoas, quando na verdade todos estão buscando e esperando o poder de Deus. Visitava um casal recentemente, e quando eu visitava esse casal, eu conversava com esse casal, ela me disse um negócio que eu não sabia, e disse assim: pastor, eu era da igreja, casada, e eu traí o meu esposo. E quando eu traí o meu esposo, depois ele descobriu, e ele é uma pessoa boa, que ele me perdoou e queria continuar comigo. Só que a minha consciência não conseguia aceitar. E eu não conseguia me perdoar por aquilo. Então eu não aceitei, me afastei da igreja, me afastei de tudo, e eu vivi a vida sentindo o peso da condenação de Deus, porque para mim não havia mais perdão, disse ela. O seu esposo, que eu visitei, havia passado por um caso parecido, mas ele havia sido traído e sido um bom pai, sempre ali presente, e quando isso aconteceu, para ele não dava mais. Viveu um bom tempo, foi líder da igreja, e depois ele, que morava em Guarulhos, um amigo em comum entre os dois falou assim: olha, tem uma amiga que você precisa de conhecer. E eles se conheceram, fizeram amizade e começaram a viver juntos. E quando eu os visitei, eles estavam juntos, e o pastor estava ali para tentar resolver aquela pendência. E ela dizia: pastor, hoje o meu ex-esposo, eu tenho um filho com ele, ele é casado com fulano e tal, mostrou a fotinha, e nós somos grandes amigas. Eu falei assim: não tem nenhum problema? Não, a gente não tem problema de ciúme, somos amigos. Converso com ele e tal. Inclusive, um dia que a caravana passou na igreja dela lá, que o seu pastor falou: eu conheci o seu pastor. Ela mandou mensagem. E ela falou assim: pastor, eu convivi tanto tempo com a culpa na mente, com a culpa no coração, e achando que Deus nunca poderia me perdoar. E só hoje, agora que eu estou retornando depois de muitos anos. E ela encontrou uma boa pessoa e luta junto com ela, e eles juntos estão lutando para continuar caminhando. Por que eu estou dizendo isso, gente? Que o mesmo Jesus, que Ele quer estar na tua família, se é um casamento que segue as formas tradicionais, tudo certinho, nunca se separou, é o mesmo Jesus que também deseja reconstruir, se em algum momento ele foi fragmentado. É o Jesus que não olha para o passado, é o Jesus que não está preocupado com o que o Senhor fez como ser humano, é um Jesus que está preocupado com o que Ele pode fazer na vida hoje. Ele pode trazer sabor novamente, Ele pode trazer alegria novamente. Esse Jesus não é o Jesus das causas que só resolve e só mantém as causas perfeitas. Não! Ele pega aquilo que não foi o ideal de Deus. Não era o sonho de Deus que você se separasse. Não era o sonho de Deus que fosse traído ou traísse. Mas uma vez acontecendo, o Senhor,
ele realiza o melhor possível dentro da realidade que nós vivemos, e ele pode trazer verdadeira alegria no coração do ser humano. Eu estou pregando nesta manhã para alguma família que esteja sentindo a carência, o afeto de um ou do outro. Os esposos e esposas já não trocam mais carícia, já não diz mais que você ama. Outro dia eu disse para minha esposa: meu amor, você é linda. E ela virou para mim assim: sabe aquele óculos que estava fazendo? Eu vou pegar o óculos semana que vem, gente. Estou enxergando mal. E eu vou mandar cancelar aquele óculos. Ela falou: eu disse, não tem problema não, mesmo com óculos eu continuo achando ainda. Sabe quanto eu gastei para dizer isso? Quanto? Esposas desse lugar, mulheres, você prefere receber flores ou ouvir que ama, que é linda, que é especial, que é bom estar do lado? E com isso eu não estou dizendo contra quem dá flores, tá bom? Eu estou falando do que é mais importante. Agora, gente, esse negócio é de graça. É de graça. Agora tente imaginar a história do paralítico. Os amigos chegam com ele, 4 amigos, naquele lugar onde Jesus habitava, estava ali pregando, e eles tentam entrar e não conseguem. Devia ter muita gente. Imagina que estava igual o trem de 5 horas da manhã. Eu pegava trem na época que, eu não sei se é assim hoje, que se você levantasse o pé, ele não voltava mais, assim hoje ainda. Pior? Você não precisa segurar naquele negócio. Se eu não for, né, era um no outro. Né? Às vezes quando tinha uns cotovelos assim, um no outro. Assim. Devia estar mais ou menos assim aquela casa, porque ninguém conseguiu o quê? Entrar. Às vezes os seres humanos são as barreiras mais difíceis e resistentes que nós devemos enfrentar. Mas aquele homem junto com seus amigos teve uma ideia, que era subir por cima da casa. Agora, a Bíblia vai dizer aqui, a gente leu, que eles foram para cima da casa e desceram no lugar onde Jesus estava. Vamos imaginar que aqui a casa, não é do material que era hoje, mas vamos imaginar que ele está subindo por ali, lotado. De repente, o teto começa a desabar, começa a cair folha, madeira, pedra, sei lá, porque eles estão destelhando ali, tirando o material que tinha, para descer com o homem paralítico. Então aquele negócio está caindo, pedra, não sei o que e tal, e de repente Jesus está aqui e eles olham para cima. Vamos imaginar a cena, vamos reconstruir a cena. E aquele homem está sendo descido e o teto foi todo destruído, puxaram para cá, puxaram para lá, o chão está cheio de poeira, cheio de bagaço, cheio de coisa. Mas a Bíblia não diz em momento nenhum que Pedro, sua mãe, sua sogra ou esposa começaram a reclamar porque estava derrubando a telha. Tem isso? Vocês viram isso? Lemos? Destruiu meu teto. E a gente às vezes humanizamos coisas, carro, casa, e às vezes nós coisificamos pessoas. Eu me lembro do meu padrasto, que ele comprou um carro, ele tinha um carro, e às vezes minha mãe precisava de um lugar que tinha que ir, ele falava assim, ó, não, eu não vou tirar o carro da garagem que vai chover, senão vai molhar o carro. Aí minha mãe botava baiana e dizia assim, quer dizer, esse carro é mais importante do que eu? Às vezes nós humanizamos coisas e coisificamos o quê? Pessoas. Naquela hora, gente, Jesus e eles não estavam preocupados com o material, com o que estava sendo destruído, o que estava sendo quebrado. Eles estavam apenas contemplando com a presença de Jesus. E quantas vezes maridos, esposas e filhos nós causamos uma briga danada por causa de quê? De coisas. Por causa de coisas.
E às vezes quando você vai ver a separação de algumas pessoas é por causa de coisas. Se o teu carro, tua casa, as coisas que você tem não servem para abençoar, então não serve para nada, gente. Porque tudo que Deus põe nas nossas mãos é para de alguma forma o quê? Abençoar a família, abençoar o próximo, abençoar os seres humanos. E às vezes nós valorizamos tanto coisas e esquecemos de amar o que? As pessoas. E aqui aquele homem desce no meio de tudo, naquela bagunça toda. Ninguém está preocupado com a casa que está sendo quebrada. Estão preocupados com o milagre que pode o quê? Acontecer com a presença de Deus, de Jesus. Você sabia que alguns dos prejuízos e coisas desagradáveis que acontecem em nossa vida, elas vêm para que nós possamos crescer? E que se nunca viessem, nunca nós cresceríamos. Tipo aqueles que perderam os porcos lá? Tipo aquele ali, é muita história. Mas amigos, tentem imaginar. Agora aquele homem é descido. E quando aquele homem é descido, que ele para no meio, Jesus vira para o homem e diz algo que eu quero ler junto com você. Verso 9. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, André, não, desculpa, li errado, gente, João, não é João não, Felipe, está escrito o que aí, gente? Vendo-lhe a fé, Jesus disse, você está no 9 aí? Marcos 2,9, um antes, tá bom? É o 8, é o 5, perdão, eu estou reduções e divisões aqui, meio embaraçado, é o óculos, gente, vamos lá. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, Felipe, amigos, Jesus poderia ter perguntado assim, qual é o seu nome? Aí ele ia dizer, André. Ele falou assim, André, os teus pecados estão... Mas não é assim que Jesus fala com aquele homem. Ele olha para aquele homem e chama de filho. Sabe por quê, gente? Porque talvez a maior necessidade dele fosse se sentir amado, aceito. E quantas pessoas hoje precisam de ouvir algo que se sinta aceito? Quando Jesus olha para você hoje, não importa o que você fez, como você está, o momento em que você vive, Ele olha e chama de filho. Porque quando Jesus olha para você, Ele olha com o olhar de pai. E às vezes nós tivemos uma história paterna complicada e temos dificuldade de entender a paternidade de Deus. Mas Deus, gente, Ele é perfeito. E sempre quando Ele olha para a gente, é com um olhar terno de pai. Filho, os teus pecados estão todos. Jesus poderia ter curado aquele homem primeiro e depois perdoado os pecados dele. Só que Ele não faz isso. Primeiro Ele perdoa. Sabe por quê, igreja? Porque a nossa maior necessidade hoje é de curas emocionais. É a cura do perdão, por exemplo. Quantas pessoas hoje vivem se arrastando, presas a coisas que aconteceram no passado. E elas, às vezes, tiveram ou não culpa, mas elas carregam a vida levando a culpa daquilo que lhe aconteceu, se isso, se não tivesse aquilo, se aquilo outro, e não conseguem viver o presente. E quando você sente o perdão de Deus, e esse negócio é muito forte, ele ajuda a gente a enfrentar a realidade e viver o presente, gente. Porque o passado Deus não consegue mudar, porque já
mas Ele consegue mudar o presente. Estou falando essa manhã para um casal que não está bem no seu relacionamento. Eu quero te dizer, se Jesus morar, habitar em sua casa, Ele pode mudar tudo. Estou pregando para alguém que precisa reconstruir o seu lar. Jesus pode mudar tudo. Aquele homem desce, e quando Jesus vira para o homem, a Bíblia diz para o homem: os teus pecados estão o quê? Vai para o versículo 9 agora. O 6, na verdade, eu peguei o 9 aqui, mas é o 6. Vamos pegar aqui o 6, para todo mundo acompanhar comigo. 6, pula para o 7. E eu quero. Não, vamos comigo no 5 aqui, vamos, tá bom? Vendo-lhe a fé, é o 5, tá bom? Vendo-lhe a fé, Jesus disse o quê? A fé tem cor? A fé tem cor? Lógico que não. Ela tem corpo? Não. Tem forma? É invisível. E por que ele está dizendo, vendo a tua fé? Porque a fé, gente, a gente não vê como objeto. A fé a gente vê como manifestação, como ação. E Jesus viu a vontade do homem e os seus amigos, e ele viu então a fé. Como é que ele vai mudar e melhorar o teu casamento se ele não consegue ver a fé? Como é que ele vai mudar as coisas se você não consegue ver a fé? E a fé ela acontece quando você se move, quando você age. Então Deus começa a operar, porque Ele está vendo o que, igreja? E muitas vezes a gente não vê a manifestação, o milagre, o poder de Deus, porque a gente, ele não consegue ver a gente o que? A fé. Pastor, o que é a fé? A fé, por exemplo, é quando você ora em casa, ação. A fé, por exemplo, é quando você lê a palavra, ação. A fé, por exemplo, é quando está precisando de um emprego, você ora, fala com Deus e vai em busca dele. Senhor, eu vou até me especializar porque eu quero novos horizontes. A fé se manifesta quando há ação. E muitas vezes a gente pensa que é de braços cruzados, sentado, sem fazer nada, que Deus vai o quê? Manifestar e operar. E se Ele fizer isso, gente, a não ser que sejam limitações que nós temos, Ele vai criar um bando de preguiçosos que ficam na frente da televisão, igual aquele filho que fala assim: mãe, traz água para mim, mãe, pega aquilo para mim, mãe, traz não sei o que. Já viu essa história? E Deus não quer criar pessoas preguiçosas, e por isso Ele precisa da ação, da manifestação. E quando você age porque você acredita. E quando você age, está demonstrando que acredita. E o Deus que vê tudo e conhece os corações, Ele se manifesta. Amém. E aquele homem então veio, e ele então foi abençoado. Ele foi curado primeiramente por dentro. A maior necessidade do ser humano, gente, é a cura do coração, é a cura da mente, é a cura da alma. E Jesus foi no âmago do problema. Aquele homem tinha um senso de culpa, que vivia aquilo por causa que havia pecado. E muitas vezes a gente leva ao longo de nossa vida sentenças que a gente culpa. Quando eu nasci, meu pai me ofereceu uma umbanda para não sei quem. Quando eu nasci, meu pai me levou para não sei o que, me ofereceu para não sei o que. No passado eu fiz isso, aquilo, outro. Gente, não importa. Deus pode quebrar qualquer corrente. Amém. Ele pode quebrar qualquer barreira. Ele pode quebrar qualquer coisa maligna que esteja travando, impedindo o seu desenvolvimento profissional, familiar. É o mesmo Deus que operou aqui, é o mesmo Deus que continua operando hoje. Amém. Amém. Eu estou aqui com a Lourdinha, que vai se batizar agora. Lu, o maior milagre que Deus opera não é milagre de curas físicas. Esses Ele realizou para mostrar que tem poder sobre todas as coisas, Lu. Mas o maior milagre que Deus opera
é o milagre do coração. Sabe por quê? Porque no milagre da cura física, só depende do poder de quem? Ele olha e fala assim, ó, Shazam, e cura. Mas quando se trata de conversão, quando se trata de entregar o coração a Ele, Ele fala assim, Lu, eu tenho poder para mudar a sua mente, para você me aceitar, mas eu não uso Ele para isso. Eu quero que você me aceite porque me ama. E agora Deus fica limitado, porque Ele age de todas as formas para que você tente o quê? Amá-lo. E esse é o maior milagre que Deus faz na vida de uma pessoa, é quando você entrega o coração a Jesus. Porque isso Deus se limita àquilo que você sente, que você quer, que você busca. E se você não quer, Deus não força a gente. Aliás, Ele até força, Ele não obriga. Ele permite algumas coisinhas assim para que você acorda. E aqui eu estou diante do maior milagre que o Senhor pode realizar nos dias de hoje, que é a conversão, é a transformação do coração do ser humano. Deixa eu te dizer uma coisinha. O primeiro milagre que você precisa levar daqui hoje é o milagre da conversão dos seus pensamentos e do seu coração. Se Deus não mudar isso, dificilmente Ele mudará outras coisas. Hoje você precisa voltar daqui com a mente modificada. E se você não sabe como, não tem força, é dizer, Senhor, faz o milagre da mudança da minha mente. Porque quando Deus muda uma chavinha que tem aqui, gente, tudo muda. Casais mudam, filhos mudam. Um patrão que é exigente, chato, não sei o que, muda. Porque o Senhor operou no lugar onde é o centro de comando de todo o resto. E às vezes queremos dar para Deus a mão, o salário, as coisas, quando na verdade o Senhor está preocupado em entrar em nosso coração, da nossa casa, nossa família, para mudar aonde é o problema. Mulher que está aqui nessa manhã, qual é a dificuldade de falar com esse cabra que está ao teu lado? Que ele é o mais forte. Aí você pode falar assim, pastor, mas não é. Mas para você ele é. As minhas esposa falam as coisas para minha vida assim, ela fica assim, mas não está querendo me enganar. E é verdade, gente. Mesmo que aquilo não seja verdade, só de você ouvir da pessoa que você ama, esse negócio tem um poder tremendo. E às vezes, em vez da gente usar as palavras mágicas de modificação, a gente usa as palavras infernais que derrubam. Você olha para o esposo ou para a esposa e fala, você é assim mesmo, não tem jeito. Você está lançando uma praga. E parece que está pegando, né? Porque não muda. Agora se você fala assim, amor, errou, mas eu sei que você pode, eu sei que você tem condições, olha a motivação. E a gente, nós somos especialistas em trocar palavras desanimadoras, enquanto a gente poderia trocar palavras animadoras. Então diga que ele é bonito, que ela é bonita. Tem termos que eu não posso nem dizer aqui, diga sozinha lá porque eu tinha com ele, com ela. Mas sintam-se amados e amem. E a gente perde, gente, porque a gente passa a vida inteira, às vezes quando chegar na sepultura, a gente olhar para aquela pessoa e dizer quantas coisas que eu queria ter falado para você e não disse enquanto você estava, porque ele diz agora. Eu fui fazer a feira, eu termino aqui com a minha esposa, e nós somos assim meio brincalhões, a gente tem um senso de humor, você está brincando. E aí a gente foi na feira, e a gente estava pegando assim, não lembro se era legumes ou o que era, e aí a gente brincando com o homem da feira, o feirante.
Aí pega isso, pega, não compra não, que é muito, tá, não sei o quê, vamos, tá, conversando. Aí o rapaz, não, assim, deixa ela gastar. Deixa ela gastar. Eu falei, não, sei o que, tá. Aí depois assim, brincando, aí ele falou assim, deixa ela gastar. A minha esposa faleceu tem 6 meses. E eu sinto uma saudade tremenda dela e como que eu queria que ela estivesse aqui gastando o meu cartão de crédito. Isso não é incentivo para gastar o cartão à toa, gente. Tá? Mas isso é algo para a gente refletir um pouco. Às vezes a gente acumula tanto para o filho e não faz um bate e volta com a esposa. Aí no final eles vão brigar. E às vezes fica até inimigo para se juntou. E aquele recurso que poderia servir para proporcionar momentos de alegria, virou para os filhos brigar depois. E eu não estou dizendo para não juntar e não guardar, não é isso. Eu estou dizendo que a gente pode pegar um pouquinho para aproveitar com a nossa família. Agora, como que Jesus vai mudar a sua mente, a sua casa, o seu casamento, se você acha que Jesus não está preocupado com isso também? Tem gente que não tem condições nenhuma, mas vai no parquezinho, passa um piquenique junto. Outros que podem, não fazem. E aí eu pergunto assim comigo, meu Deus, quando chegar no céu, a gente vai olhar para trás e falar assim, como eu poderia ter vivido melhor, aproveitado melhor a vida. Amados amigos, Deus quer o melhor para você e para a sua família. Ele quer o melhor em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E às vezes Ele já colocou na sua mão. E você não está aproveitando aquilo que já está disponível na sua mão. Quando chegar em casa, fala para essa menina que você ama. Fala para esse ogro, né? Tem aquele personagem, o Xereque, né? Fala pro Xereque. Você é lindo. Xereque, não? Vai ser gente. Deixa eu falar uma coisinha para você. O que torna as pessoas bonitas são aquilo que elas são. Pensa em pessoa que trabalha, o cara mais bonito e a menina mais bonita, que é petida, vaidosa e está ali empinada. Com o tempo se torna o quê? Feia. Porque você pode até bater e falar, nossa, mas bonita. E quando você conhece, e quantos artistas de televisão que a gente admira aí, e que as pessoas que convivem falam assim, nossa, essa pessoa no pessoal é um nojo. A internet está cheia disso hoje dizendo. Portanto, é o conjunto. Então aproveite a sua parceira, o seu parceiro. E se você pensa que está tudo destruído, acredite que Deus tem poder para ainda hoje Ele revolucionar a sua vida e transformar novamente, porque o poder de Deus não está limitado ao passado, mas ao presente também. Amém? Aquele homem foi curado, porque a salvação, a fé chegou na vida dele. E eu pergunto, e você? Como vai voltar para casa hoje? Uma Lourdes? Renovada? Aliviada? Ou vai voltar do mesmo jeito como você entrou aqui hoje? O final dessa história na sua vida, você decidiu. E eu queria chamar a Lourdinha aqui à frente. Nós vamos ter um louvor. Lourdinha, pode ficar aqui por enquanto. Nós teremos um louvor. Enquanto esse louvor canta, o pastor vai rapidinho se preparar para então a gente batizar a Lourdes. E eu quero chamar aqui o nosso cantor ou cantora aqui lá do louvor. O Braulio. Braulio é cantor. Essa é a primeira música, Braulio, você fez me recordar lá quando eu tive 16 anos, viu? Nossa! Já fui bom.
Aquela, e uma música linda e com uma letra profunda. Deus te novamente. Irmã Lourdinha, essa música que eu vou cantar vai falar de algo muito especial. E, de verdade, eu não tinha certeza que eu ia cantar nesse batismo da senhora, nessa festa tão especial. E essa música fala para todos nós o que vai acontecer quando Jesus voltar. Olha, é uma música linda, maravilhosa. Eu acho que eu já cantei ela umas 300 vezes por aí aonde eu vou, sabe? Mas essa é muito especial. Muito obrigado, irmão. Deus te abençoe, tá? Sonhei que fui pro céu, um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, lago de cristal. Ouvi um coro de anjos e eu também cantei. Foi quando um jovem me tocou, chamou meu nome e eu olhei. Me perguntou: você não lembra mais da igreja do interior? Eu era só um menino ali, você o meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Um dia então você orou e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por dar-me pro Senhor, pois eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor, pois eu sou tão feliz. E um rapaz chegou me dizendo: você me trouxe luz, pois deu um livro a outro alguém falando de Jesus. Jogaram fora o livro, encontrei-o e o li. Jesus travou meu coração e por isso estou aqui. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Um a um foram vindos, formando uma multidão. Vidas ganhas porque eu amei, tive fé e compaixão. Coisa simples, vida, que a vida ocultou. Na terra ninguém viu, mas o céu nos revelou. Escute. Eu sei que lá no céu, irmã, ninguém ia chorar. Ninguém irá chorar. Mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus então tocou minha mão
me disse: filho, obrigado por dar seu coração. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Hoje eu sou tão feliz. Amém. Que Deus abençoe a irmã Nudinha. Que um dia ela possa encontrar com esse Deus, Jesus. Que Jesus possa tocar na mão dela e falar: muito obrigado, Nudinha, porque você está aqui, porque eu te amo muito e amo a cada um de nós. Amém? Você gostaria de dizer alguma coisa para a igreja antes do batismo? E todos estão aqui. Alô, gente, já tem uma história já. Conheceu a igreja, estudou a palavra, conheceu, vem frequentando já há algum tempo. Ela é uma pessoa assim, calma, bem tranquila, mostra assim uma serenidade, uma paz muito grande. Eu estive na sua casa lá e você recebeu a gente muito bem. Fez um bolo, lembra do bolo? Até hoje. E Deus tem trabalhado no teu coração, na tua vida. Era para você ter sido batizado há uns 2 meses atrás, né? Mas Deus sabe de tudo. E o teu coração está ligado, conectado com Deus. Lu, você ama Jesus? Você acredita que a Bíblia é a palavra dele inspirada para você e para nós? Sim. Você sabia que Jesus, nesse exato momento, está num lugar que a gente chama de santuário celestial? Um santuário no céu. E ele está lá intercedendo por cada um de nós. Você crê nisso? Você crê que o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles estão envolvidos na salvação do ser humano? Sim. Você crê que os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, continuam valendo até os dias de hoje e é o seu desejo se esforçar para fazer a vontade do Senhor? Sim. Você crê que Deus tem uma igreja na terra e é desejo seu fazer parte dela? Sim. Você crê no batismo por imersão, que é o batismo das águas, e é o seu desejo participar dele agora? Sim. Amém. Deus seja louvado. Amém. Feche os olhos. Querido Deus e Pai que está no céu,
Estou aqui com a irmã Lourdes, Senhor, que diante de todos, na tua presença, de todo o universo, visível e invisível, ela está dizendo que ela te ama, Amém. que ela aceita Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Ela está dizendo que lado ela escolhe, com quem ela quer viver, com quem ela quer viver hoje e também viver eternamente. Pai do céu, a Lourdes é uma daquelas pessoas que abriu a porta do seu coração e do teu lar para que a tua mensagem fosse pregada, ensinada e agora vivida também. Amém. E é como ministro do teu Evangelho que eu batizo a irmã Lourdes para a remissão dos seus pecados e o faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Aleluia, glória a Deus. Lourdes está chamando os filhos para tirar uma foto com ela aqui. Mais aquilo. A nora. A Zuma, que é mensageiro de Deus para dar mensagem a você, no primeiro momento. Você tem um instrutor, né? Quem foi seu instrutor? Quem foi que ensinou a palavra? Quem ensinou você a palavra? Então vem aqui registrar esse momento, gente. A Ruth quer guardar isso de lembrança e de memória, tá bom? Ó, pode espalhar aqui também se quiser. Dá tempo de passar aqui alguém, isso fica melhor. Isso. Aproveitar o nosso cenário do tempo aqui, né? Tirar uma foto. Pode abraçar ela, pode. Vai sair. Agora vocês podem sentar, tá bom? E aí teremos um louvor enquanto a gente vai se trocando, tá bom?
Amigos, a Ruth está aqui tirando as fotos para guardar de lembrança desse momento. E eu queria aproveitar esse momento Está lá no fundo. Deixa eu chamar a Adriana. Deixa eu chamar a Adriana. Adriana, está na cozinha. Estou escondido. Olha o passarinho. O pastor não vai aparecer, só na escada. Vai ser só a cadeira. Amém. A gente vai ouvir um louvor agora, com a Lu também. E se no seu coração você sente que Jesus precisa entrar na sua família, na sua casa, se você sente também que você precisa entregar o coração, a vida a Ele, à medida que você ouve esse louvor, você pode conversar com o Senhor, pode abrir o seu coração a Ele e dizer a Ele que você também ama, tem vontade de entregar a sua vida, deseja que Ele faça morada no teu lar, na sua vida também, e que Ele ajude você a mudar a mente, o maior milagre que Ele pode fazer nesta manhã. Vamos ouvir esse louvor. Enquanto você ouve, se você sentir Deus falando com você, abra o coração e deixe Ele habitar no seu coração para que haja mudança. Que Deus abençoe vocês. Amém. Podes deixar de viver esse amor, um amor sem igual que por ti se entregou. Se tu queres a paz, não rejeite jamais. Jesus Cristo te ama demais. Tu que estás a sofrer, vive no mundo sem paz e detens teu prazer em tantas coisas banais. Sei que andas vagando em uma escuridão, tua vida sem paz, teu viver em vão. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Quão aflito estás e opresso em dor, não me busque jamais se não queres o amor. Foi por ti que morri, grande preço paguei, foi por ti que minha vida entreguei. Se tu queres sentir este imenso amor, deixe logo fluir no teu interior. Sei que pode deixar a velha vida então, e este amor te trará o completo perdão. Te entregue a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Te entrega a Cristo.
uma música foi cantada aqui, deixa Jesus fazer parte da sua vida, do seu coração, porque só Ele pode mudar aqui, ó, pode transformar a nossa mente, o nosso coração, né? E mudar realmente a nossa vida. Eu sou prova disso, viu? Eu sou prova de que Deus pode e muda a pessoa se a pessoa deixa, né? E agora nós temos uma lembrancinha, né? A Adra já tirou suas fotos aqui, né? Um trabalho muito importante que é realizado pela igreja, né? E pelos membros que fazem parte. E agora nós estamos. Me dá uma lembrancinha para me mostrar aqui. É um por família, viu? É um por família, senão não vai dar. Então a gente mandou fazer com muito carinho. Olha aqui, presta atenção, irmã, aqui na frente, ó. Com muito carinho mandou fazer isso aqui, ó. Família, projeto de Deus. Família, projeto de Deus. Sabemos que as famílias têm sido atacadas, têm sido destruídas por muitos sentimentos, por muitos problemas, por muitas dificuldades. Mas Deus ama a família. E a família é um projeto de Deus. Deus quer que a sua família seja uma família feliz, né? E a família, para ser feliz, tem que ter o quê? O Jesus, nunca perguntei. A família tem que ter Jesus. Sem Jesus, vai ficar no vazio, está sempre preenchido. E sempre vai estar com mais dificuldade, porque Jesus não está presente. Então, a família é um projeto que Deus projetou lá na criação. E Deus quer abençoar a sua família. E de um gesto singelo, né? Nós preparamos então esta plaquinha aqui para você colocar de enfeite na sua casa. E quando você olhar para isso aqui, quando você olhar para esta plaquinha aqui, você vai lembrar que você, a sua família, é um projeto de Deus. E Deus quer abençoar a sua família. Deus quer abençoar a sua família, para que Deus seja honrado e glorificado por ela. Amém? Amém. Deus abençoe. Na igreja e em casa. Enquanto o pastor e a Margia se preparam, né, para voltar daqui, vamos louvar Amor no Lar. Vou ficar em pé. Está melhor e agora ficar solto. Para parecer que está terminando. Amor no Lar. Cadê os cantores? Foram tudo embora. Eu lembro quando eu namorava, faz tempo. E a gente tinha todo um cuidado, né,
com a namorada, né? Com a esposa, logo que é casado. E depois que a gente fica um tempinho junto, parece que a gente vai esquecendo da gentileza, né? Vai esquecendo do afeto, daquela gentileza toda, né? E quando a gente tá namorando, a mulher tropeça, ai, tadinho, meu pezinho dela, né? Só falta abaixar para beijar, né? Agora, quando depois de casada, a mulher tropeça, você não tá vendo a pedra? Esquece daquela gentileza toda, né? E a culpa é da pedra. Então, muitas vezes a gente tem que voltar, né? Voltar para o passado e lembrar da gentileza, né? Que a gente tinha com a nossa namorada, com a nossa esposa, assim que nós casamos, né? Eu procuro ser gentil com minha esposa. Eu sou meio bruto, mas a gente tem que resgatar isso, né? Para que esses cuidados todos da nossa juventude, do nosso começo, volte, né? Volte no fim também, porque eu casei com a princesa, mas vou ficar com a abacaxi. E ela casou com o príncipe, vai ficar com o cavalo velho. Bem carinho dele. 38 anos. 38 anos juntos, né? De lutas e dificuldades, mas estamos aqui. O pastor vai trocar o Deus. Agora é a coisa do patrão. Eu queria parabenizar aqui a equipe da ASA. Para quem não sabe, gente, é assistência social da igreja, tá bom? Toda vez que você precisa de cesta básica, alguém precisa de remédio, algo que... este grupo, chamado ASA, de Assistência Social Adventista, Assistência Solidária estão Adventista, assistindo essas pessoas, né? 2 semanas atrás, por exemplo, vocês que moram aqui, assim, devem saber, tem um rapaz do churrasquinho ali, não tem? Ali perto do churrasquinho, e tem o sacolão e o pão de gasolina, lá na frente, para a deles. Ali ficava um mendigo de rua, não sei se você já viu, fica até na casinha, você nota a pizzaria ali, ó. E os irmãos da igreja passando por ali, começou a conversar com aquele mendigo de rua, começou a conversar, ele bebia muito. Enfim, resumindo a história, conversando com eles só queriam mudar de vida. E a assistência social junto, o pessoal se juntou e encontrou uma casa de repouso para ele. Está pagando essa casa de repouso para ajudá-los a se recuperar. E ele disse assim: nunca ninguém fez isso por mim. E é justamente esse grupo ASA que está envolvido diretamente com esse projeto de assistência social. E o programa de hoje foi todo organizado por eles e pelo Ministério da Família também. E o pastor quer agradecer o carinho, a atenção e a dedicação de vocês, tá bom? Amém. Deus continue abençoando o trabalho que vocês vêm fazendo. E a gente quer aproveitar, antes da gente terminar, de entregar o kit de batismo da luz. Aqui dentro tem um certificado com a data bonitinho, o local a que ela foi batizado. Tem uma Bíblia também, um presente. Quem você gostaria, Lourdinha, que entregasse para você esse presente? Pastor, eu quero que fulano ou fulana me entregue. Quem? Vai sair na foto com você. Tanta gente assim, Lourdes? Tanta gente assim. Olha. Adriana? Adriana, nossa diretora de escola sabatina. Entrega para a Lourdinha, vamos sair na foto. Eu entrego os irmãos toda a igreja, uma também que foi seu primeiro contato. E eu me lembro da primeira vez que nós fomos na sua casa, que poucos irmãos estavam lá, e a irmã lá estava na porta da sua casa e me ligou: irmã, você vem? E aí nós fomos e hoje nós estamos aqui. Então eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua decisão e todos os irmãos que fazem parte disso. Amém. Amém. Pessoal, quantos da igreja local recebe a nossa irmã Lourdes como membro dessa igreja Guatemala? Lourdinha, você é recebida como membro da igreja local aqui do Jardim dos Álamos, tá bom? A igreja adventista está espalhada em mais de 200 países pelo mundo e você agora faz parte da igreja adventista. Quando a gente
termina uma pregação, gente, o pastor fica na porta, o pregador, cumprimentando as pessoas, não é? Hoje quem vai ficar na porta é a Lurdinha, e ela vai abraçar e cumprimentar todos que vão sair. E quando você passar pela Lurdinha, pode dar um abraço e esmaga ossos nela, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Nós vamos ter agora uma refeição no almoço e todos estão convidados. O pastor vai orar e depois a Lurdinha vai estar na porta cumprimentando. Vamos orar. Pai do céu, Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela linda festa que houve aqui hoje, para a honra do Teu nome, Senhor. Amém. E foi para a nossa felicidade também. Amém. A Lurdinha hoje testemunhou a sua decisão e eu penso que é a decisão de muitos que estão aqui também. Amém. Ajuda, Pai, para que essa decisão ocorra logo. Sentimos que o Senhor está perto de voltar. Mas mais do que isso, o Senhor quer viver mais tempo junto com esse teu filho, essa tua filha aqui na terra, Senhor. Ajuda eles a tomarem essa decisão para passar mais tempo ao teu lado. Amém. Abençoa o alimento que nós temos agora também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ir, por favor, forte.